Florais de Bach e astrologia. É possível conjugar ambos os atendimentos? Vem comigo para você saber mais, tá bom? Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Então, gente, conforme eu já venho falando aqui já tem um tempo, né? Eu fiz uma formação em florais de Bach voltados para a astrologia, tá? Isso aí significa o que especificamente, tá? Significaria um novo tipo de floral? Não, não tem nada a ver, tá? A gente não está tratando aqui da invenção de nenhum tipo de floral novo, mesmo porque os florais de Bach já seguem aí uma tradição criada pelo Dr. Bach há mais de um século, tá? Trata-se apenas da gente conjugar os recursos da astrologia, né? Dos conhecimentos que a astrologia nos traz sobre a psique das pessoas, sobre o emocional das pessoas, muitas vezes sobre os traumas passados da pessoa, para indicar, através disso, os florais mais apropriados para aquele caso, tá bom? Eu não vou fazer aqui um apanhado exaustivo, né, da história dos florais de Bach, nem da história do Dr. Eduardo Bach, porque isso aí vocês conseguem fácil pelo YouTube e o vídeo ficaria muito longo, tá? Mas o Dr. Eduardo Bach foi um médico bacteriologista, ele foi também pesquisador científico, cirurgião, que ele começou a perceber que o que deixava muitas vezes a pessoa doente, fisicamente doente, né, não era tanto assim vírus, bactérias e etc., mas sim o estado emocional e psíquico das pessoas. Né? Estado emocional e psíquico que podia fazer com que o organismo se tornasse presa fácil de vírus, bactérias, acidentes, somatizações, etc. Então ele começou a pesquisar os florais, tá? Mas numa pegada não de tratar a doença, mas de tratar o doente. Tratar o emocional e o psíquico do doente, de maneira a deixá-lo mais equilibrado e mais forte para enfrentar as vicissitudes e os impactos emocionais que as diversas situações da vida nos trazem, né? Todos nós estamos sujeitos a isso, a contingências, vicissitudes, traumas e uma série de coisas que a vida nos traz aí, que muitas vezes nos abalam, tanto emocionalmente como psiquicamente, e às vezes levam a doenças físicas, inclusive. E essa é a pegada do floral, né? Ele não trata de uma doença, ele não trata, por exemplo, de uma gripe, ele não trata de uma asma, mas ele trata o emocional e o psíquico que muitas vezes proporcionou que aquela doença surgisse. Ou então trata o emocional e o psíquico que foram afetados por essas doenças. Tá? E aí a gente chega naquela conclusão, tá? O floral ele não substitui a medicina tradicional. Tá? Ele é o que hoje a gente chama de prática integrativa e complementar. E o que são essas práticas integrativas? Tá? São aquelas práticas que tentam prevenir danos maiores à saúde. Tá? Elas tratam de proporcionar, por exemplo, uma escuta acolhedora para as pessoas, um conforto emocional e psíquico para essas pessoas, tentam criar laços terapêuticos com a pessoa para ela se sentir acolhida, se sentir melhor e também ela promover um autocuidado, né? Um cuidado com ela mesma. Tá? E essas práticas hoje estão sendo reconhecidas, né? Inclusive o Ministério da Saúde aqui do Brasil as chama de PIC, Práticas Integrativas e Complementares. Tá? Eu estou deixando aqui embaixo um link do Ministério da Saúde, onde ele fala dessas PIC. Né? São 29 práticas consideradas integrativas e complementares. Ou seja, já existe uma política nacional de práticas integrativas e complementares com o atendimento de algumas dessas práticas pelo SUS. Então eu fui fazer essa formação em florais, né, em florais de Bach, só que ela foi uma formação especial e diferente, né, porque ela foi voltada para astrólogos. Ela foi voltada para pessoas que já praticam e atendem a astrologia, mas que foram aprender o que são os florais de Bach e como é que as duas técnicas, né, florais de Bach e astrologia, elas podem se conjugar. Tá? Então, além da história dos florais de Bach e do estudo dos remédios florais em si, né? A gente passou por todos os 39 remédios,
tá? Se a gente contar com o Haskell, claro. A gente também analisou casos, fez estudos de caso em cima de mapas astrológicos e tudo mais. Tá? Foi uma formação puxada, né, cansativa, foi bastante tempo de estudo assim, comprimido em poucos dias, mas foi também muito gratificante, né? Aprender uma nova ferramenta que vai nos ajudar a auxiliar as pessoas que nos procuram, que é o nosso objetivo, né? Como astrólogos, como terapeutas, como ajudadores, o que for. Né? E uma coisa que me deixou muito gratificado nessa formação foi a semelhança do atendimento com florais, a semelhança que tem com a psicanálise. Né? Vocês sabem que eu sou estudante de psicanálise, inclusive. Semelhante que sentido? É semelhante no sentido da escuta flutuante, né? De acolher o seu analisando, começar a escutar atentamente o seu analisando, deixá-lo à vontade para falar, perceber o que ele está sentindo, perceber mecanismos de defesa e instigar, tá? Para que ele fale mais, para que ele traga mais conteúdos e ver quais são as necessidades prioritárias que ele está passando no momento, de forma a indicar o melhor floral de acordo com aquilo que ele está trazendo. Tá? E, lógico, se servindo dos recursos da astrologia como apoio. Tá? Ou então, se ele for um cliente que veio por conta da astrologia, né, perceber algumas coisas, perceber algumas situações que há com esse cliente e indicar o floral caso ele queira. Tá bom? Outra coisa que eu achei muito interessante, tá, é que aquilo que o Dr. Bach criou é muito calcado na espiritualidade. Tá? É calcado na percepção da divindade latente da pessoa humana. Deixa eu me explicar. Tá? É que todos nós somos seres que, no fundo, nós somos divinos. Né? No fundo, nós temos aquela essência divina e que nós somos completos. Tá bom? Só que muitos dos nossos problemas vêm porque nós estamos involucrados nessa capa material, né, chamada encarnação. Né? E essa capa material usa o quê? Usa o ego, e esse ego nos engana, porque ele se acha importante demais, tá? Se acha acima de todas as coisas. Tá? E essa parte divina nossa, ela fica esquecida, né? Ela fica como uma chama bem tênue que fica lá no nosso interior, a gente não lembra dela. E daí vem os problemas psíquicos e emocionais que a gente tem, que muitas vezes se somatizam em problemas físicos. Né? Por quê? Porque o ego toma conta de tudo. O ego nos engana, né? Aquilo que Blavatsky falava, que a gente está numa maia, está numa ilusão. Esse ego vem, esse ego nos engana, e daí aí a gente começa a ter problemas emocionais, psíquicos, somatizações, etc., justamente porque a gente não percebe aquela parte divina nossa que fica esquecida. Tá? E o que fazem os florais? Os florais fazem justamente o estímulo dessas qualidades divinas, fazem aflorar essas qualidades divinas, de forma que a gente consegue lidar melhor com os problemas emocionais e psíquicos que a nossa capa material, que o nosso ego, muitas vezes nos coloca. Tá? Essa foi a grande sacada do Dr. Eduardo Bach, que eu achei assim sensacional. Achei fora de série essa sacada dele. Tá bom? E aí, gente, terminando esse vídeo, tá? Os meus atendimentos hoje já estão contemplando a indicação de florais de Bach. É uma forma de eu agregar valor aos meus atendimentos, tentar ajudar ainda mais as pessoas que me procuram. E caso você se interesse e queira marcar uma consulta, eu estou à disposição aí com o meu contato pelo WhatsApp, tá lá, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ó. Cuidem-se, tchau.